Transfiguração, transfigurar. A arte de transcender a figura do outro. É uma das práticas mais poderosas no caminho espiritual, no caminho tântrico. Esta bonita postura de nos colocarmos como espectadores da verdadeira essência do outro e não propriamente da figura que nos é apresentada. Aceder a um estado de transfiguração é como conseguir olhar para alguém ou para algo e ver a verdadeira essência, o divino que se manifesta no outro. Pois todos nós somos manifestações do divino, apesar de termos muitas camadas, temos muito ego, muito que a vida nos trouxe, muito para curar no fundo, mas todos nós lá atrás temos a verdadeira essência, aquela luz da alma bem bonita para onde tentamos caminhar, e a transfiguração foca-se em tentar aceder diretamente a esse ponto. Eu costumo dizer, gosto muito de usar este exemplo, a transfiguração é como termos um leão bebé que se confronta com o espelho, olha para ele e o espelho mostra o reflexo do que vai ser a sua vida, ou seja, mostra um leão já grande, adulto, com uma grande juba, com grande poder, com grande brilho. Transfigurar é conseguir ver as verdadeiras qualidades do outro, mesmo que elas não se estejam a manifestar nesse momento. Transfigurar é nós termos um confronto com alguém, por exemplo, um parceiro, uma parceira numa relação, e não nos focarmos no confronto, na zanga, mas conseguirmos focar na essência da pessoa. Entender que aquilo que está a vir até nós tem a outra pessoa não razão, não define a verdadeira essência da pessoa. É uma manifestação do estado de alma que aquela pessoa consegue ter neste preciso momento. Mas o que está por trás é muito mais do que isso. É o divino a manifestar-se em pessoa quando está focado e centrado na sua essência. E a transfiguração é quando nós escolhermos olhar para esse ponto. Eu acredito que isto consegue salvar relações e consegue nos colocar na vida num estado de paz e amorosidade constante. Sempre que nos conseguimos conectar com este estado, claro. E permite-nos aceder a estados de intimidade muito elevados, como se calhar nunca chegámos lá antes. Uma boa prática de transfiguração é, por exemplo, sentarmos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, frente a frente, juntos, colados, no colo, com uma proximidade física mesmo muito unida, e olhar nos olhos e simplesmente dizer ao outro aquilo que nós vemos no outro, mesmo que não se esteja a manifestar. A beleza, a força, a sedução, a criatividade, a energia, a magia, a confiança. Aquilo que nós conseguimos ver no outro, aquilo que acreditamos que está lá, que sentimos com a nossa alma, que está lá mesmo, que é a verdadeira essência da pessoa, mas que nem sempre se está a manifestar. Isto dá uma confiança tremenda em quem ouve, porque sente-se visto. É como o nosso amante à nossa frente está-nos a dizer literalmente: eu vejo-te, despido, despida, eu vejo-te a tua essência, eu vejo-te sem as camadas todas. É importante trazer aqui um ponto que muitas vezes é confundido, que é: transfiguração não é o mesmo que expectativa. Expectativa é uma projeção em algo, no outro, daquilo que nós gostaríamos que fosse, que existisse, que acontecesse. A transfiguração não coloca nada que não exista. Apenas desvenda, retira tudo da frente, tudo aquilo que está a tapar a divindade do outro ou de uma situação. A expectativa não. A expectativa é a nossa mente, é a nossa projeção, é o nosso ego a dizer: eu gostava que isto fosse desta forma, eu gostava que esta pessoa fosse desta forma, por isso eu vou colocar todos estes elementos nesta pessoa. Isso aí é o nosso ego a falar para nós próprios. A transfiguração é muito mais fundo do que isto.
A transfiguração é nós termos a pessoa por quem nos apaixonámos há uns tempos atrás, há uns anos atrás, a pessoa com quem dividimos a vida, a trazer-nos uma questão, um confronto, um dilema para lidarmos, e até pode vir de uma forma exaltada e nós conseguimos olhar nos olhos dos outros e perceber: ok, tu estás-me a trazer algo com essa energia, não é por causa de mim, nem é porque tu me vês assim, nem é porque tu és assim. Houve algo aqui que te mascarou, que te vestiu com essa roupa, mas a tua divindade está para além disso. Porque a verdade é que todos nós, quando nos apaixonamos por alguém, apaixonamos pela essência da pessoa. E transfigurar é conseguir transcender a figura da pessoa nesse momento e aceder a esse elemento por quem nos apaixonamos. Nós podemos levar isto para tudo na vida, não só nas relações diretas de casais, mas em todas as situações, relações profissionais ou situações simplesmente da vida. Porquê é que a vida me está a trazer isto? Porquê é que a vida me está a trazer um desconforto? O que é que eu não estou a ver? Qual é o lado divino desta experiência da vida que eu não estou a ver, que ao conseguir olhar para ele me vai fazer expandir um pouco mais a minha consciência? Por exemplo, somos convidados a sair de um trabalho, somos despedidos, basicamente. A nossa primeira reação pode ser: porque é que isto aconteceu? Agora o que é que vai ser da minha vida? É o medo, o pânico, não é? Tiraram-nos algo que nós não conseguimos controlar e o ser humano tem muita dificuldade na adaptação. O que é uma postura de transfiguração nesta situação? Ok, eu vejo a verdadeira essência do que está por trás. Eu vejo a vida a mostrar-me que o meu caminho é mais feliz por outro lado. Eu ainda não sei como, é difícil, amedronta-me, traz-me insegurança. Mas eu sei que há lá uma luz atrás que me vai fazer caminhar num sentido mais elevado para aquilo que é mais correto comigo. Estou a transfigurar aquele evento, aquela ação. Estou a colocar, não é embelezar tudo na vida, mas é ver a verdadeira essência. Se nós lá no fundo olharmos bem, nós sabemos porque é que fomos despedidos daquele trabalho. Se calhar não é uma razão direta por nós, mas é porque não estava alinhado com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Se calhar até um emprego, um trabalho onde nos drena energia, onde nós não estamos completamente expandidos e alegres. E quando conseguimos transfigurar e ver que a nossa vida não ia nesse sentido, as coisas mudam. Tudo isto começa a ter muito mais efeito quando nós conseguimos fazer a autotransfiguração. E isto não é ego, não é achar que nós somos mais do que aquilo que somos. É simplesmente vermos literalmente a nossa essência e não nos definirmos por todos os nossos eventos e acontecimentos e ações. Todos nós somos humanos, todos nós erramos. Mas o erro não nos define enquanto pessoas, enquanto ser, enquanto essência. E esta nossa capacidade de autotransfigurar-nos retira-nos estes elementos como a nossa definição. Todos nós podemos ter ações das quais não nos orgulhamos, mas a autotransfiguração permite-nos aceder à nossa verdadeira essência e perceber: ok, eu tive aquele evento menos feliz, mas aquilo não me define enquanto pessoa. Porque eu sei que enquanto pessoa, enquanto essência, enquanto alma, eu sou bondoso, eu sou carinhoso, eu sou criativo, eu sou imaginativo, eu sou autossuficiente, eu sou forte. E este exercício de autotransfiguração coloca-nos num ponto de autoconfiança, segurança, peito aberto e presença. E isto caminha para ocuparmos o nosso verdadeiro espaço enquanto masculino ou feminino. Mas isso fica para outro vídeo, não é para agora. As polaridades, o papel do masculino e do feminino. Falamos nisso noutro vídeo. Então, quando nós conseguimos aceder a um estado de autotransfiguração, significa que já conseguimos olhar para fora de forma transfigurativa para todos. Porque é muito mais fácil nós transfigurarmos o exterior do que nós próprios. Nós somos a verdadeira razão por que estamos aqui. Descobrimos a nós próprios.
conseguirmos caminhar nesta jornada da alma, da ascensão, da expansão da consciência. É muito mais difícil fazermos o trabalho para dentro de forma consistente. Então é mais difícil nós conseguirmos autotransfigurar de forma regular e credível, que nós sentimos nas nossas entranhas e que não são só palavras. Mas tudo é uma caminhada e começa por fazermos a transfiguração do que está fora de nós. Quando conseguimos aceder a esse estado de forma consciente e constante, é mais fácil fazermos a nossa autotransfiguração. Mais um elemento para reforçar esta ideia, porque a transfiguração pode ser um conceito, pode-se dar muita teoria, mas é algo que vai-se entendendo, pelo menos aconteceu comigo. Vou entendendo. Não foi algo que eu simplesmente aprendi, decorei e ficou. Não, foi algo que eu ouvi, percebi as guidelines, os insights e fui vivendo e começa a fazer parte de nós. Então, para ajudar nesta assimilação do conceito, transfiguração é como conseguirmos olhar para algo bom com os olhos da primeira vez. Conseguimos olhar para o nosso parceiro, para a nossa parceira, com os olhos da primeira vez que olhamos cheios de amor. Conseguir aceder a esse estado, a essa emoção. Não é colocar coisas que não estão lá, mas é relembrar. Quando eu me apaixonei por esta pessoa, como é que eu olhava para esta pessoa? E aceder a esses olhos é transfigurar. Porque nesse momento nós estávamos a ver a verdadeira essência da pessoa. Foi isso que nos apaixonou. Muitas vezes nós não sabemos definir porque é que nos conectamos com uma pessoa, mas literalmente estamos a conectar com uma pessoa porque estamos a olhar para a pessoa de forma transfigurada, apesar de não termos essa consciência. Vou deixar agora aqui uma prática, já falei no vídeo, mas uma prática muito simples que eu sugiro todos os casais fazerem de forma regular, diria diária, mas pelo menos semanal, e decididamente antes de irem fazer amor, antes de um ato erótico, antes de um ato amoroso, terem sempre esta prática de transfiguração. É literalmente o casal sentar-se junto, a mulher pode mesmo sentar-se no colo do homem, juntarem o corpo, juntarem a barriga, os chakras, o Manipura Chakra, o Svadhisthana Chakra, que falamos noutros vídeos, terem esta proximidade. Podem colocar a mão direita no coração um do outro e a mão esquerda nas costas, na zona do coração, mas nas costas, e ter este suporte. E com escuta total e visão transfigurada, olhar um para o outro e cada um dizer o que vê no outro, o que está para lá do corpo, o que está para lá do físico, o que está para lá deste material que nós lidamos diariamente. A verdadeira essência da alma. Olhar nos olhos um do outro e dizer simplesmente aquilo que sentimos e que vemos da forma mais elevada, sem esperar algo em troca. Sem esperar que o outro nos retribua com a mesma moeda. Ver e dizer. Façam esta prática 5, 10 minutos por dia, por semana, e depois simplesmente, depois de transfigurarem um ao outro, mantenham-se em silêncio, juntos, abraçados, e sintam a conexão. Se este vídeo te fez sentido, escreve aqui nos comentários simplesmente a palavra transfiguração, ou transfigurar algo, ou partilha algo da tua emoção, do teu sentir, e estamos juntos. Até ao próximo vídeo. Meu nome é André Miguel Santos.